Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira 13 de agosto de 2024, sejam todos bem-vindos. Uma terça-feira 13 para a esquerda norte-americana principalmente, mas também europeia, ou a esquerda em geral, está furiosíssima com Elon Musk, porque deu um espaço inédito a Donald Trump. Donald Trump deu uma longa entrevista a Elon Musk ontem, que teve 8 milhões de pessoas ali ao vivo, assistindo ao vivo, e não teve mais porque, segundo Elon Musk, houve problemas. Parece que a rede foi atacada para que não tivesse mais pessoas simultâneas assistindo a entrevista de Elon Musk a Donald Trump. Eu, particularmente, não consegui entrar ao vivo, não consegui acompanhar simultaneamente a entrevista. Mas, seja como for, 8 milhões de pessoas no pico é muita gente, porque hoje parece já estar em 30 milhões de pessoas assistindo a entrevista de Donald Trump. E aí, bem, Trump falou de um tudo. Mas antes de entrar nesse assunto, quero mandar um abraço para o Marcelo de Cuiabá. Ele me escreveu ontem dizendo: professor, sobre os abracitos eu mesmo não iria cobrar, mas minha esposa, que também é membro, resolveu que tínhamos que pedir os abracitos. Portanto, está aqui 2 super abraços ao Marcelo e à sua esposa Carmen Lúcia, os 2 de Cuiabá. O Marcelo é membro do canal há 3 anos e 9 meses. Provavelmente a sua esposa também, a Carmen Lúcia. Um super abraço, Marcelo e Carmen Lúcia. Um super abraço para todos os queridos amigos de Cuiabá que acompanham o canal. Muitíssimo obrigado pela presença, muito obrigado pela membresia. Deus os abençoe. Bem, os meus queridos amigos lá do RT em espanhol fizeram um resumo sobre a entrevista de Donald Trump a Elon Musk. Entre outras coisas, Donald Trump, claro, falou sobre o atentado que sofreu. Ele disse que ficou surpreso com a reação dos seguranças que foram rápidos em protegê-lo, mas não pôde deixar também de observar que tinha um atirador livre no telhado, né? Parece que ele sugeriu ali uma contradição na sua segurança. E disse também que ficou muito surpreso porque ninguém arredou o pé, apesar do tiroteio. O povo continuou lá. E ele promete voltar lá para a Pensilvânia, para Bolton, no local onde ele sofreu o atentado. Bem, sobre Kamala Harris, ele falou pesado também. Ele disse que a vice-presidente candidata Kamala Harris é mais incompetente do que o atual ocupante da Casa Branca, Joe Biden, que desistiu da corrida em 21 de julho. Ele disse: francamente, acho que ela é mais incompetente do que ele. E isso quer dizer muito, porque ele não é nada competente. O ex-presidente destacou que na última semana do seu mandato, o país apresentava níveis muito baixos de imigração ilegal. Ele disse: fiquei muito orgulhoso desses números. Kamala e Joe, vejam o que aconteceu. Eles estragaram tudo. Ele também lembrou que Kamala Harris foi incumbida da tarefa central de resolver o problema dos migrantes ilegais na fronteira dos Estados Unidos. Deram a ela, inclusive, o nome de Czarina da Fronteira. E ela nunca foi lá, nunca foi à fronteira. Foi para um local que não tinha nada a ver com a fronteira, onde estavam os problemas, disse Trump. Para Trump, Kamala Harris estava totalmente no comando e poderia ter fechado a fronteira. Consequentemente, afirmou ele, os Estados Unidos vão ter a maior deportação da história, sublinhando que não há outra opção se quisermos evitar níveis extremamente elevados de criminalidade. Ou seja, ele reafirmou isso. Ele prometeu novamente que, se for eleito, haverá a maior deportação da história. Num de seus ataques ao atual presidente, Trump disse: Biden tem o QI mais baixo. Biden tinha o QI mais baixo dos últimos 30 anos. Ele estava se referindo provavelmente aos últimos presidentes, ou os presidentes dos últimos 30 anos. Biden tinha o QI mais baixo.
Tinha, porque o verbo está no passado. Porque agora, disse Trump, talvez ele não tenha mais nenhum QI. Já era baixo, agora provavelmente não tem mais nada. Em relação à Rússia, bem, ele disse o seguinte: se eu estivesse no poder, não aconteceria o que aconteceu, porque enquanto eu estive na Casa Branca, a Rússia não tinha motivo nenhum para atacar a Ucrânia. Eu não dei motivo. Mas quando eu saí da presidência, percebi logo em seguida que a Rússia acumulava tropas na fronteira com a Ucrânia. Por quê? Bem, aí ele disse que Biden começou a cometer um erro atrás do outro, como, por exemplo, dizer em público que a Ucrânia era candidata, sim, a entrar na OTAN, o que para Putin seria inadmissível. Então ele estava dizendo o seguinte: foi por incompetência do homem que está na Casa Branca que aconteceu o que aconteceu, a guerra a invasão da Rússia e a consequente guerra entre os dois países. Bem, em relação ao Irã, ele disse também que durante a sua permanência na Casa Branca, o Irã não era topetudo como agora. Por quê? Porque faltava-lhe dinheiro, din-din. Quem mais poderia fornecer dinheiro para o Irã? A China. Então ele lembrou que enquanto estava na presidência, ele disse para a China o seguinte: olha aqui, se vocês comprarem petróleo do Irã e, portanto, derem dinheiro ao Irã, não poderão vender mais nada nos Estados Unidos. Então, disse Trump, a China entendeu o recado e não comprou o petróleo do Irã durante a minha permanência na Casa Branca. Isso quer dizer que o Irã não tinha dinheiro para armar os seus procuradores, não tinha dinheiro para investir em armas. Só que, claro, depois da volta de Obama, ou melhor, do retorno de Biden, então, como presidente, claro, aí o Irã recebeu, digamos, muitos presentes dos Estados Unidos que liberaram créditos que o Irã tinha, estavam bloqueados por conta, claro, das ameaças do Irã a Israel. Uma das primeiras ordens executivas de Biden foi essa: liberar dinheiro bloqueado nas contas do Irã com o Iraque, porque o Irã, afinal de contas, fornece energia para o Iraque. E o dinheiro que o Irã tinha para receber, parte dele já foi imediatamente liberada por Biden. E aí, então, os mulás começaram a investir em armas como se não houvesse amanhã. Pois é. Então, essa foi uma das lembranças de Donald Trump. Sobre o aquecimento, Trump lembrou que o perigo não é o aquecimento global, a crise climática nos próximos anos. O grande perigo é o aquecimento nuclear, porque, afinal de contas, existem armas nucleares por aí, pelo menos cinco grandes potências sem armas nucleares, e o perigo é que existem loucos aí que podem apertar o botão dessas armas nucleares. Esse é o perigo. E aí Elon Musk lembrou que é preciso sim temer essa possibilidade, é preciso estar atento a essa possibilidade. Como se dissesse, a geração de hoje não se preocupa muito com isso, mas é preciso sim ter uma preocupação nesse sentido também, porque o mundo mudou bastante, não é mais como era no tempo da Guerra Fria. Em relação a Israel, Trump então lembrou que o Hezbollah não teria a força que tem hoje se ele estivesse na presidência. E Trump falou também do nosso vizinho, Javier Milei. Vejam só o que ele disse: o novo líder de um lugar chamado Argentina é ótimo e é um grande fã do MAGA, você sabe. Ele fez a sua campanha com o MAGA. Ouvi dizer que ele está fazendo um trabalho muito legal. Torne a Argentina grande novamente, disse o candidato republicano, que estimou que isso está funcionando perfeitamente na Argentina. Milei está fazendo um ótimo trabalho, ele realmente reduziu a inflação. Estou ouvindo que isso está começando a funcionar muito bem, a inflação está caindo. Trump observou isso e apontou que o país latino-americano, antes de Milei, tinha cerca de 2.000% de inflação, algo que ele descreveu como fora do comum, é claro, né, convenhamos. Mas, disse Trump,
Vamos ver isso muito em breve aqui nos Estados Unidos. Ele fez esse alerta. Disse o presidente em relação aos Estados Unidos que notou que tem a pior inflação em 100 anos. Dizem que é a pior inflação dos últimos 48 anos, disse Trump, mas não acredito, porque eles não incluem, esses analistas, não incluem muitos dos elementos que deveriam incluir para uma verdadeira medição da inflação atual nos Estados Unidos e por aí vai. Bem, o que aconteceu na Argentina pode se repetir nos Estados Unidos? Será que Trump não pegou pesado demais essa história? Talvez não, mas pode chegar perto. Vejam só o que publicou o Daily Mail hoje. Um dos maiores fornecedores de pisos dos Estados Unidos entrou com pedido de falência, o mais recente de uma longa lista de varejistas que enfrentam problemas financeiros este ano. A LL Flooring fechará 94 de suas 442 lojas espalhadas por 47 estados para cortar custos e tornar a empresa atraente para o comprador. O varejista, especializado em pisos de madeira, enfrentou queda nas vendas no ano passado, pois as famílias americanas reduziram os gastos com reformas em suas casas. Além de cortar custos sob o capítulo 11 da Lei de Falência, os chefes da LL Flooring estão conversando com vários compradores em potencial para a empresa, que já tem 30 anos. Os chefes da empresa dizem que esperam que ela sobreviva e atenda a todos os pedidos existentes enquanto está em processo de reorganização. A Flooring é a mais recente a fechar lojas neste ano, com os Estados Unidos a caminho de perder quase 8 mil, preste atenção, quase 8 mil lojas físicas até o final de 2024. A Macy's, por exemplo, está fechando 150 lojas. Esses são só exemplos, mas eu já tinha dado aqui no passado, não muito distante, uma longa relação feita por Mike Snyder de muitas, mas muitas empresas fechando as portas. Então, lembra aqui o Daily Mail. A Macy's, por exemplo, está fechando 150 lojas, 1/3 do total, enquanto a Dollar Tree está fechando 1.000 lojas e a farmácia Rite-Aid fechará quase 800 lojas. A Flooring entrou com pedido de falência na noite de domingo em Delaware. O capítulo 11 da Lei de Falência permite que as empresas continuem administrando seus negócios enquanto procuram ou descobrem como cortar custos e renegociar com as empresas às quais devem dinheiro. Após a notícia de que a Flooring estava pensando em falência, os clientes recorreram ao Reddit e escreveram, por exemplo, um dos comentários: as pessoas estão hipotecadas até o limite, desculpem a nossa falha. As pessoas estão hipotecadas até o limite com propriedades que precisam de reforma. Elas não podem pagar as atualizações ou as reformas agora. E aí? Bem, aí então a Flooring está tentando lutar contra o fechamento de suas portas. Mas esse é, como disse, só um exemplo entre centenas ou milhares nos Estados Unidos. Então, será que Trump estava exagerando quando disse a Elon Musk que os Estados Unidos podem chegar perto do que aconteceu na Argentina? Bem, entre outras coisas, Donald Trump pode até mesmo aceitar a entrada, se vencer, claro, de Elon Musk no governo. Já imaginaram? Elon Musk pode ser um secretário. Um secretário do Tesouro, por exemplo, porque, aliás, Elon Musk sugeriu que ele poderia fazer parte, se ofereceu, melhor dizendo, se ofereceu para fazer parte do próximo governo, já que ele é um bom administrador. Alguém duvida? É um bom administrador
e sabe cortar gastos, enxugar empresas, entenderam? E Elon Musk disse que é isso que os Estados Unidos precisam enxugar essa máquina gigantesca criada pela esquerda. Ele não falou nessas palavras, mas é isso, né? Precisa enxugar o monstro. Bem, entre outras coisas, a transmissão no X começou tarde, diz aqui o RT, devido a problemas técnicos que Musk atribuiu a um ataque massivo dos DDoS contra a sua rede. Ele disse: estamos trabalhando para resolver isso. Da mesma forma, Musk indicou que esta segunda-feira testaram um sistema com 8 milhões de ouvintes simultâneos e deu tudo certo. Muito bem, para terminar, uma notícia bastante, mas bastante curiosa mesmo. No sábado, Kamala Harris estava em Las Vegas e disse o seguinte, que estava pensando em, se for presidente, em cortar impostos sobre gorjetas. Ela apresentou isso como um plano, né? Vou cortar aí o imposto sobre gorjetas. Uau, que legal, não? Acontece que essa ideia tinha dono, era uma proposta de Donald Trump, o seu adversário. Pois é. Mas não importa, né? Fazer o quê? Bem, acontece o seguinte, vejam, o curioso é que em 2022, quem aprovou uma lei de imposto sobre gorjetas, quem deu o voto de Minerva, foi a própria Kamala Harris, que como vice-presidente dos Estados Unidos é presidente também do Senado. Pois é, foi ela, estavam empatados, foi ela que desempatou em favor do IRS, do leão lá dos Estados Unidos, para que o IRS então metesse a mão, ou melhor, usasse do seu imposto sobre gorjetas para, claro, arrecadar mais dinheiro para si, como agência. Vejam só, notícia do Breitbart News hoje, a vice-presidente Kamala Harris, que no sábado copiou uma promessa de campanha anunciada pela primeira vez pelo ex-presidente Donald Trump para eliminar impostos sobre gorjeta, votou em 2022 para aprovar uma legislação que permitia ao IRS rastrear as gorjetas dos trabalhadores para que pudessem ser tributadas. Em 7 de agosto de 2022, Harris deu o voto de desempate para aprovar a lei, uma lei que favorecia o IRS com 80 bilhões em financiamento adicional, né? Claro, a agência, que então começou a trabalhar para reprimir a declaração de gorjetas do setor de serviços para que pudessem ser tributadas. Faz o H, já pensou? Tem que no final do ano falar sobre isso. Faz o H, faz o K, né? Bem, muita gente está dizendo o seguinte, olha, Donald Trump, pelas condições normais de pressão e temperatura, ganharia essa eleição com um pé nas costas, com os 2 pés nas costas, né? Quem faz yoga deve imaginar a cena. Ganha fácil, disparado, porque o povo está por aqui, né? Desse pessoal aí que está quebrando os Estados Unidos. Porém, entretanto, contudo, suspeita-se que já não estamos mais nas eras de normalidade. Então, tudo é possível e muita gente afirma com os 2 pés juntinhos que Trump não vence. Não porque não tenha votos, não vence por outros motivos, enfim. E aí? Bem, aí teríamos Kamala Harris como presidente, que muita gente também diz que ela é exatamente aquilo que as cerimônias de Paris representam hoje no imaginário popular. O que é muita coisa,
Porque, vejam bem, eu estava lembrando aqui dos meus tempos de professor de filosofia. Em algum momento eu cheguei a acreditar no seguinte: pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas muito inteligentes entendem a realidade não através do âmbito discursivo, mas do âmbito imagético. As imagens, já diziam os poetas, falam mais do que mil palavras. E é através das imagens que acabamos compreendendo a realidade. Depois, só bem depois é que vem o discurso para esclarecer certos detalhes. Mas a percepção imediata da realidade é imagética. Eu pensava isso antigamente. E pode ser que eu estava certo, porque hoje basta fechar os olhos e lembrar das cerimônias de Paris. As cerimônias de Paris, para quem faz uma análise imagética e depois cria um discurso, é aquilo que representa quase que literalmente o mundo de hoje, através, claro, do viés dos poderosos. Pois é, eu estava pensando nisso, ao lembrar também das imagens de Kamala Harris rindo histericamente sobre tudo e sobre nada. E parece que ela encaixa perfeitamente com as imagens terríveis de Paris. O mundo, meus amigos, jaz no maligno. As imagens é que estão dizendo. Por falar nisso, vejam só, no primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 19, primeira carta de João, lê-se o seguinte: porque todos que vivem no pecado, separados de Deus, estão debaixo da escravidão do diabo. Por causa do pecado, o mundo está contaminado pelo mal, ou seja, o mundo jaz no maligno. Então, lembrando, basta que fechemos os olhos e olhemos para Paris. Até depois, se Deus quiser.